E está começando agora o podcast O Chamado. Eu, Marcelo Braga, Adailton Azevedo. E hoje nós vamos falar sobre não temas. Deus não promete o amanhã, mas garante o sustento de hoje. Como viver essa confiança? Como encarar esse que a gente está chamando do primeiro desafio para atender o chamado, né? E aí a gente estava discutindo aqui como isso aparece, e não só nos textos bíblicos, né? Se a gente pegar até as histórias narrativas, que a gente vê o pessoal usando muito aqui na internet, que é o monomito, a jornada do herói. Sempre o herói está ali naquele estado cotidiano normal. Você conhece isso melhor que ninguém, né, Marcelo? O herói está ali Quando ele diz isso, chegou a ficar preocupado. Não, é porque você conhece, pô. Você Não, construção de narrativa, a gente lê, jornalista, jornalista. Busca ler para isso, né? Então, aí a pessoa está ali na vida cotidiana, ela recebe o chamado. Eu estou falando de uma estrutura narrativa, o monomito, né? E ele é acometido de um chamado, e aí agora? Aí tem aquela incerteza, né? Tem aquela... E isso aparece na palavra de Deus. Eu estava até olhando aqui, por exemplo, Maria. O anjo chega para ela, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí diz a palavra de Deus, pescando aqui, ó, perturbou-se ela com as palavras. O que isso significaria? E aí o anjo diz, não temas. E esse não temas aparece em um bocado de lugar na palavra de Deus. No chamado de Samuel, no chamado, não de forma explícita, mas também em Moisés, né? Isaías fala sobre isso. Então, isso aparece em vários lugares. O Evangelho de João é cheio disso, né? Então, esse é o ponto. Superar esse medo, superar a insegurança. E nessa era que a gente tem vivido, né, as pessoas, elas acabam nutrindo esses medos, né? E esses medos, eles vão crescendo. Um deles, que é um dos pontos centrais dessa situação, é a questão do medo da falta. Né? Sim. O medo da falta. Né? Perfeito. E nesse medo da falta, a gente também pode encontrar a questão do perder o controle. Sim, perfeito. Né? Perfeito. E se formos adiante, nós vamos vendo outras situações, mas esses dois têm sido bastante frequentes em entrevistas que eu tenho visto, tanto personalidades quanto pessoas comuns, né? E no dia a dia, né? As famílias têm vivido isso no Brasil, né? Com relação à questão dessa grande crise financeira que o país vive, né? E de tudo isso vem aumentando e vem ocasionando, fazendo com que não só essas pessoas elas vivam com essa questão da escassez, né, do medo da falta e tudo, mas elas ficam paralisadas. Né? Perfeito. E dentro do chamado, como é que a gente pode fazer para a gente viver melhor isso? Né? Porque a gente sabe que o medo ele vai estar ali presente. Sempre, né? sempre. Sempre vai estar presente. Então, como é que a gente faz? Né? A gente deve seguir em frente? Na sua visão, o que você percebe dentro dessa ótica? Né? O próprio Jesus, ele viveu isso, né? Ele viveu isso. Nós estamos falando de movimentos instintivos e emocionais. Quando eu falo instintivos, é uma dimensão de sobrevivência, tá? Que é um instinto humano. Jesus esteve diante disso, né? Isso aparece nas tentações no deserto, isso aparece também no Getsemane, que inclusive nós citamos no episódio anterior. Você está assistindo só esse episódio, no episódio anterior a gente trouxe esse elemento aqui. E é interessante isso que você falou, que o próprio Jesus vivendo isso, ele nos sinaliza como nós, cristãos, podemos lidar com esse desafio, porque esse é o primeiro grande desafio, essa superação do medo, da insegurança, diante do chamado. O ponto essencial aqui, Marcelo, é que, você sabe, eu tenho me dedicado já bastante tempo com o estudo do desenvolvimento humano, né? Qualquer modelo de desenvolvimento humano, ele coloca na base desse desenvolvimento a superação da necessidade de sobrevivência.
Então, aqui eu estou falando de quê? Eu estou falando do modelo CRE, por exemplo, de Aldorf. Eu estou falando de Maslow, que na base da pirâmide, né? Na base da pirâmide está lá as necessidades fisiológicas e logo acima a questão da segurança. Então, isso é um elemento essencial para o ser humano. E aí vem o ponto que você trouxe aqui. Muitas pessoas, elas vivem dentro desse modus operandi, onde o fim último delas, ainda no ambiente religioso, falar baixinho, mesmo no ambiente religioso, mesmo ali, indo para mim, fazendo tudo certinho, indo para mim, fazendo tudo certinho, ela está no modus operandi da sobrevivência. Eu preciso sobreviver. E isso impede de entender profundamente e responder profundamente o chamado de Deus, o chamado último, que é a união com Ele, né? Santidade, como a tradição da igreja costuma dizer. E é interessante porque a gente pode ver, inclusive na palavra de Deus, que diz lá, né? Olhar e vede os lírios do campo, que se vestiram, nem Salomão se vestiu como eles, né? Então, como ter essa confiança, né? Como abraçar essa confiança? Porque queira ou não queira, é confiar em Deus. Isso, né? É se colocar em inteira confiança. É se colocar de maneira realmente livre, em conteste, de que Deus está ali e estará com a gente. Óbvio que isso não dispensa que nós façamos a nossa parte. Que nós busquemos, que nós estejamos trabalhando, que estejamos ali, tanto no apostolado quanto no trabalho normal, para garantir o sustento das nossas famílias, ok? Mas a providência de Deus, ela está em tudo, né? Em tudo. Eu estava justamente falando sobre isso ontem, né? Tudo concorre para o bem daquele que crê em Cristo. Então, imagina, você tem uma passagem dessa, né? Aí eu fico pensando, rapaz... Repete aí, que é para poder o pessoal... Tudo concorre ao bem, para o bem daquele que crê em Cristo. Tudo concorre para o bem daquele que crê em Cristo. Aí eu fico pensando assim, eu sou cristão mesmo, eu acredito nisso. Entende? Eu trago os questionamentos para mim. Né? E o que acontece? Isso que você falou sobre como trazer isso para o dia a dia, essa compreensão. Aqui eu quero trazer 2 provocações. Não está nem combinado, mas acho que você vai gostar. A primeira é a seguinte. Quando nós estamos presos nesse modo de sobrevivência e de segurança, o medo é a forma mais fácil de nos controlar. Então, os poderosos, o sistema, o mundo nos controla pelo medo. Isso é forte. Coragem. Eu venci o mundo. Então, o mundo quer nos controlar pelo medo. Por que você vai seguir esse chamado? Por que você vai seguir essa voz? Que maluquice é essa? Como se fará isso? Palavras de Nossa Senhora Santíssima sem pecado. Veja o movimento dentro de uma pessoa santa, imaculada. Imagine isso em mim e você. Então, com certeza, esse é o primeiro desafio. Porque o mundo quer nos dominar, nos calar pelo medo. É interessante você falar isso, porque, queira ou não queira, isso é uma forma de controle social, né? Total. Quando eu mexo, por exemplo, na economia e eu faço com que as famílias, que diminuam essa renda, né, das famílias, quando a inflação ela aumenta, o poder de compra cai, as famílias elas ficam perturbadas. Né? E isso acaba controlando as pessoas. Né? É como se esse mundo, né, que a gente fala, né, quisesse dizer assim, fica aí no seu lugarzinho aí. Fique no seu lugar. Fica acuado no cantinho. E outra, aqueles que ousam sair, né, muitas vezes sofrem as consequências. Né? Então, e Deus, através do chamado, desse chamado que Ele nos faz a
ser cristãos, a buscá-lo, né, sempre, também nos chama a sair desse medo. Sim, Né? sim. Também nos chama a sair desse medo, a sair desse controle, porque o único que controla as nossas vidas é Deus. Né? Exatamente, exatamente. Pelo menos é isso que deveria ser, né? Isso. Pelo menos é isso que deveria ser. Isso. Mas muitas vezes nós acabamos baixando a cabeça e perdendo esse sentido, né? É um sistema de controle, né, Marcelo? Um sistema de controle, é uma estratégia de venda. Então, o marketing usa muito isso, o medo como uma estratégia de venda. Eu tenho que te colocar medo se você não comprar meu produto. Entendeu? Então, eu trabalho com isso, né? Treinamento de vendas. Gatilhos mentais. Os gatilhos, os medos, estão tudo ali. Né? Uma forma de controle. E isso acontece também na espiritualidade. Isso também acontece dentro da religião. Aquelas pessoas que estão na religião por medo de ir para o inferno, por exemplo. Então, estou operando no medo, continuo operando no medo. Não é esse o chamado de Deus. É interessante que um padre uma vez me falou que o medo, muitas vezes, se torna o último recurso. Por exemplo, de uma pessoa que ela está num nível tão grande de morbidez, né, espiritual, que ela já está mergulhada no mal, que ela está fazendo assim coisas terríveis. Por que ela está fazendo isso? Porque ela perdeu o medo. E muitas vezes esse medo do inferno é o último. Não, com certeza. É o último. Porque tem os dois lados, né? Se tem o medo que nós precisamos estar libertos, superar, mas também tem aquele que nos alerta onde nós devemos estar e como devemos proceder, né? Aqui tem um ponto que é importante. Vamos pegar a perspectiva do desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental, tá? Vou pegar Santo Agostinho, que ele diz: a graça supõe a natureza. O que é que isso quer dizer? A graça precisa da natureza. Então, Deus nos dá a graça, mas eu preciso de uma estrutura de maturidade humana para que essa graça... Tudo bem? Então, é a mesma lógica da Eucaristia. Né? A Eucaristia é Jesus, precisa da matéria-pão. Então, essa matéria-pão é, no caso, a nossa natureza humana. Então, falando de desenvolvimento humano, pensar num ser humano sem medo é assustador. Isso não existe. Porque o medo ele é importante. Ele é importante, ele precisa ter. Na verdade, existe. Serão pessoas que não sei como fizeram, eu não conheço, mas que muitas vezes elas conseguem desativar esse medo, não sei se por uma psicopatia. Mas aí a gente está falando de atipias. Justamente. O que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo normal, dizer, né? Eu não estou querendo dizer que é. Eu não estou querendo dizer que é impossível. Comum, né? Tá. Eu estou querendo dizer que não é desejável. Então, a pessoa que não sinta medo, que não sinta nada, é uma coisa. Entendeu? É perigoso até. Perigoso. Né? É perigoso. Esse é o ponto. A questão é como você superar isso? Como você gerenciar esse medo? Ele tem que estar presente. Se ele não tiver, ele é um importante sistema de defesa. Ele nos deixa alerta. Ele tem o medo, ele tem a sua importância dentro. Exatamente. Às vezes medo instalado com sucesso. Às vezes ele é até pedagógico. Eu, como professor, por exemplo, às vezes os alunos não estão querendo nada, eu digo, vai cair na prova e vai dar M. Entendeu? O que é que eu estou fazendo? É o meu último recurso, é o que você falou, o meu último recurso. Os caras, é o que mesmo, professor? É o que mesmo? Não entendi, repete aí. Começam a prestar atenção, né? Só que o ser humano... começam a prestar atenção por conta... Exatamente. Do medo. O ser humano... Nossa, como a gente é deplorável. É deplorável. É deplorável, cara. Você está entendendo? Então, para que aquela pessoa ela pare para fazer uma aprendizagem, ela tem que sentir medo da consequência de não aprender. Isso é um nível inferior de evolução, na perspectiva de evolução.
posso afirmar, não existe santo que esteja operando ou buscando a santidade ou a comunhão com Deus por medo. Isso não existe. Isso, pelo menos os que eu conheço. Uma coisa isso é diferente de temor, tá? O temor de Deus é outra coisa. Ali, o temor de Deus é outra realidade. Então, esse é um desafio. E aí vem a segunda provocação, que você pensa que eu esqueci? É uma má interpretação, cara, de uma coisa chamada pobreza evangélica. Isso é polêmico. Porque, principalmente nós aqui, na América Latina, nós fomos evangelizados numa igreja na contra-reforma, na visão da igreja, a verdadeira reforma, né? Que foi influenciado pelas ordens mendicantes ali, né? Influenciado por dominicanos, influenciado por franciscanos, enfim, as ordens mendicantes. E o chamado era o retorno a uma pobreza evangélica. E a gente associou isso à pobreza material. E tem uma diferença do que seja a pobreza evangélica da pobreza material. E isso gera até um choque, né? Muitas vezes, né? Gera. Porque, no entendimento popular, né, as pessoas elas não conseguem fazer essa diferença de conceitos, né, dentro das realidades. Isso. Né? E acabam, muitas vezes, digamos assim, confundindo. E nessa confusão também fazem com que assim, as coisas não aconteçam da melhor forma possível. Né? Por exemplo, a pessoa ela mergulha, não, eu sou uma pessoa pobre. Mas, na verdade, muitas vezes é até mais rica do que eu. Isso. Né? Ou então a gente gera algumas distorções que se tornam culturais. Por exemplo, isso reflete, quando eu dou aula sobre comportamento financeiro, isso reflete comportamento financeiro. Por exemplo, a gente chama pessoas pobres de humildes. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Você tá, eu fui na casa de fulano, ele é tão humildezinho. Humildezinho? Ele é miserável, ele é pobre. São coisas diferentes. Eu não posso chamar pobreza humildade. Você está entendendo? Então isso começa a gerar algumas distorções que a nossa perspectiva está indo para o lugar errado. O que é a pobreza evangélica? A pobreza evangélica é o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É tudo que eu tenho. A pobreza ela se reflete no esvaziamento. Sendo de condição divina, se desfez da sua condição de Deus e se esvaziou a si mesmo e se tornou um homem. Isso é a pobreza. Então, independe do que eu tenha, do quanto eu tenho de pão no meu cesto hoje, eu devolvo tudo isso para Deus. Você quer providência dele. Entende? E aí isso muda essa perspectiva. Isso está no não tenha medo. É dependência total de Deus. Né? E confiança, aquilo que você falou. Dependência total de Deus e confiança. E confiança. Dependência e confiança. E sem aquela ansiedade do futuro, né? Exatamente. Porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas elas têm uma ansiedade tão grande de poder ter, de poder fazer coisas, de ter objetos, né? E que ficam estagnadas ali e para elas não existem. Né? Eu não consigo viver se não for desse jeito. E aí muitas vezes nessas distorções acabam trazendo nessa ansiedade, né, as pessoas querendo tirar as próprias vidas. Né? Por exemplo, a pessoa sofreu uma falência e de repente se mata. Quantos casos a gente já viu, né, no Brasil, né, de grandes industriais que se mataram por conta de quebrar, né, de ter perdido os bens materiais. Né? E essa confiança em Deus ela tem que nos livrar, precisa nos livrar. Né? Nós precisamos deixar com que ela nos livre dessas situações. Né? Que essa graça de Deus nos livre dessas situações, de nós perdermos a confiança total em Deus. Né? E ainda ter aquela compreensão. Tudo concorre para o bem. Se tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, por que eu vou querer tirar a minha vida porque eu quebrei? Tudo concorre para o bem. E é engraçado que você usou uma palavra, cara, chega me arrepiou. Eu separei aqui, ó.
Está no Catecismo da Igreja Católica, não estou inventando nada, parágrafo 2830. Pão nosso. O Pai que nos dá a vida não pode deixar de nos dar o alimento necessário para a vida e todos os bens convenientes, materiais e espirituais. No Sermão da Montanha, Jesus insiste nessa confiança filial que coopera com a providência do nosso Pai. Não nos incita a qualquer espécie de passividade. Também não é, eu vou ficar ali, terminar de ler. Não nos incita a qualquer espécie de passividade, mas quer libertar-nos de toda inquietação ansiosa, exatamente a palavra que você usou, e de qualquer preocupação. Assim é o abandono filial dos filhos de Deus. Orai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós. Exatamente. E confiar. É uma confiança filial. Né? Então, a ansiedade, essa coisa de... Isso daqui já está refletindo justamente essa primeira trava. Esse primeiro... Cara, e quantos jovens, quantas famílias, né? Quantas pessoas têm sofrido com essa ansiedade, né? Quantas pessoas têm perdido suas vidas, quantas pessoas têm mergulhado nessa situação, né? Perderam inclusive a esperança, né? De dias melhores. E essa perda da esperança, ela é algo que, assim, que para mim eu tenho refletido bastante, né? Tenho lido inclusive uma encíclica de Bento XVI que fala a Esper Salvia, né? Que fala sobre essa esperança, né? Que nós precisamos, né? Deixar com que Deus nos resgate, né? E é uma coisa que esses dias eu tenho rezado muito, tenho pedido a Deus, né? Que liberte muitas pessoas dessa falta de esperança, né? Dessa ansiedade, desse medo, né? Que destrói tanto, quantas famílias se desfazendo, né? Quantos jovens, né? Vivendo de forma, né? Como você mesmo falou aí, são bens materiais e espirituais. Exatamente. Né? Exatamente. Poxa, e por que nós ficamos só nos materiais? Né? É interessante isso que você está dizendo, que, por um lado, isso é até compreensível, né? É compreensível porque, como eu falei no início do episódio, a necessidade de sobrevivência, de existência, estão ali nas necessidades mais básicas. Isso envolve uma dimensão do pão material, digamos assim, ou das necessidades materiais mínimas elas serem supridas. Mas, por outro lado, também tem a questão materialista. Então, a visão de que você ter recursos materiais é suficiente. Então, tipo, chega a absurdos que a gente encontra na internet, o povo chegar e dizer assim, mas fulano é milionário. Tipo, o cara... O cara tá lá... Não dá pra gente escapar, né? O cara tá lá numa depressão profunda. Mas ele é milionário. Tipo, vivendo numa dificuldade enorme e ainda assim as pessoas querem justificar que ele é feliz por conta do que tem. Então, aí é isso. Reduz a felicidade à questão de ter. Não é o de ser, né? E talvez por isso a questão da pergunta, né? Por que se abalam tanto só com o material, por que não se abalam com o espiritual? Né? Exatamente. É o materialismo, essa visão materialista, essa visão... E aí a gente identifica justamente isso, porque o catecismo ele é claro, não é só o pão material, é o pão material e o pão espiritual. Então, tipo, às vezes também tem isso. Você conhece pessoas, o cara olha e diz, eu tenho tudo na minha vida, tenho tudo material, e um vazio enorme, né?
Então, E nós não estamos falando de pessoas que vivem isso de forma desonesta, não, né? não. Nós estamos falando, inclusive, das pessoas que são realmente honestas, que Isso. estão trabalhando e que buscam ter essa segurança, né? Isso. Essa segurança nos bens materiais. E que isso, muitas vezes, vai se tornando uma bengala e ela não vai nem percebendo as outras necessidades, né? Porque ela está operando, como a gente falou desde o início desse episódio, operando no modo de segurança. O grande medo é a perda. É interessante isso porque quando você pega a economia comportamental, uma coisa que a gente estuda em economia é a utilidade. Então, quanto mais eu tenho algo, a minha utilidade, a minha felicidade, a economia chama ter coisas, aumenta a utilidade. Antes chamava de felicidade. Isso é assim que chama na economia. Função felicidade, função utilidade. É a visão consumista. Entende isso? Então, quanto mais eu tenho algo, aquela utilidade, aquela felicidade, quanto mais eu tenho, vai aumentando, só que ela vai aumentando num efeito marginal cada vez menor. Ou seja, quanto mais dinheiro, o dinheiro me torna cada vez menos feliz, aquela mesma quantidade de dinheiro. Só que, quando você vai para a utilidade da perda, a curva é muito mais incrementada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós sentimos mais a perda do que nos tornamos alegres com o ganho. A alegria do ganho é menor do que a tristeza da perda, sendo o mesmo como valor. se potencializássemos, né, a perda, né, elevássemos algo assim que não pudesse, assim, é como se não existir aquilo, digamos assim, esse bem material tira o sentido da minha vida. Exatamente. Na prática, o que é que acontece? Vamos falar da prática? Na prática, eu perco a gratidão. Porque eu já tenho. Eu agradeci o teto. Eu agradeci a cama de hoje. Eu agradeci o ar que eu estou respirando hoje. O alimento. O alimento. Então, primeiro ponto, eu deixo de agradecer porque eu já tenho. Segundo ponto, eu me apego. Porque o medo da perda, ele é maior do que... Isso é eu estou falando de economia comportamental, não estou falando nem de espiritualidade aqui, tá? Falando de economia comportamental. Então, eu me apego. Porque, eu não agradeço o meu teto. Mas se eu perder meu teto, eu vou sofrer muito. Então, aqui a gente já começa a entender a prática evangélica por trás disso. Primeiro, gratidão. Agradeça. Agradeça. E como é que a gente agradece, né? Se a gente agradece, é se colocando em oração diária. Né? Exatamente. É nesse momento em que a gente para poder meditar, para poder agradecer, ler a palavra de Deus, para a gente poder ter esse momento de gratidão, né? Gratidão, obrigado, Senhor, porque eu acordei, obrigado, Senhor, porque eu estou podendo caminhar, porque eu estou podendo ver, porque eu respiro, porque eu sinto o gosto da comida, porque eu tenho cabelos para poder pentear, eu tenho, né? Eu tenho, né, muito mais daquilo que eu possa pensar. Exatamente. E muitas vezes, como a gente perde fácil, né, essa gratidão. Né? É interessante essa palavra que você citou, né? A gratidão. A gratidão, ela nos ajuda a ficar com os olhos abertos, né? De perceber dessas bênçãos que Deus derrama em nossas vidas, por mais, muitas vezes, que a gente nem sinta naquele momento, né? Sejam os livramentos, né? Tantas coisas Deus nos livra que a gente nem sabe, né? Nem sabe. Porque vai depender do nosso conhecimento também, né? Vai depender também do nosso conhecimento. Isso daqui já seria uma boa dieta. Dieta melhor do que comer alface. Mais importante que comer alface. Acordar, o seu primeiro pensamento ser um pensamento de gratidão e ao dormir o seu último ser um pensamento de gratidão. Se conseguir fazer isso, nossa, já deu um salto aí gigante. Acordei agradecendo, dormi agradecendo. Aliás, é isso que significa a liturgia das horas da igreja, tá?
Das laudes às completas. Tudo bem? Certo? Então, isso Vivermos essa gratidão. Vivemos essa gratidão. O segundo elemento, volta ao que a gente falou do que é a pobreza evangélica. Não se apegar. Eu agradeço, mas eu sei que esse é o pão que Deus me deu. O pão que Deus me deu é esse teto. Eu agradeço ele. É esse hoje, pode ser outro amanhã. Né? E aí vem justamente o ponto. Como é que aplica isso na prática? Como é que você supera esse medo na prática? E escuta esse chamado e ouve esse chamado. Aí eu vou recorrer aqui à igreja. Ó. A igreja, Catecismo da Igreja Católica, 2836. Ele está comentando o Pai Nosso. Justamente aquele trecho, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí ele fala, hoje é outra expressão de confiança. É o Senhor que nos ensina. A nossa presunção não poderia inventá-la. Trata-se, sobretudo, de sua palavra, do seu corpo, do seu filho. Este hoje não é somente o tempo mortal, é o hoje de Deus. Hoje, eu me arrepio todinho. Sabe aquela passagem bíblica que tem? Hoje é o dia da salvação. Agora é o momento da graça. Hoje a salvação entrou na sua casa. Hoje a salvação entrou na sua casa. Esse hoje, ele na mitologia grega era representado por Deus, um Deus Kairos, que no cristianismo se tornou o momento da graça. Kairos, Paulo fala muito sobre isso. Se em cada dia recebes o pão, cada dia é hoje para ti. Se Cristo é para ti hoje, todos os dias ele ressuscita para ti. Como é isso? Tu és meu filho, Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Então, esse hoje ele significa um ato de confiança. Continua o catecismo. Hoje quer dizer quando Cristo ressuscita. Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, neste momento de graça, nesse dia da salvação, nessa presença de Cristo ressuscitado. É assim que a gente vai superar, essa é a prática de superação desse medo. É a prática do abandono filial. Do abandono filial. É a prática do abandono filial. Abandono filial. Se eu sou filho, né, e eu creio que meu pai quer algo muito bom para mim, eu me abandono nas mãos dele para que tudo possa ser feito, né? E por isso é importante que busquemos caminhos seguros, né? Por exemplo, você citou aí o Catecismo da Igreja Católica, nós temos também a vida dos santos, né? Nós temos a própria palavra que é disponível para nós, né? Nós temos as celebrações eucarísticas, né? Nós precisamos buscar na riqueza que a igreja nos oferece para que a gente possa fortalecer a nossa fé, né? Para que esse chamado que Deus nos faz a não termos medo, né? A não ter medo, ele possa refletir nesse momento, né? nessa hora da graça, né? Nesse kairos, né? Dessa experiência de Cristo ressuscitado em nossa vida, que vai fazer com que nós possamos verdadeiramente enxergar o que é felicidade de verdade, né? Que não está nos bens materiais, né? Que está em realmente sermos gratos por tudo que Deus nos oferece, né? E nessa gratidão a gente poder expressá-la, né? Por exemplo, tiveram santos que pela gratidão ajudavam os pobres, né? Tinha outros que, como eu li ontem a vida de um santo, ontem me esqueci até o nome dele agora, mas que era um santo que era advogado, e aí ele advogava gratuitamente para os pobres, e até dizia, né, se tua causa é justa, não precisa que você me pague nada, né? Essa gratidão de eu recebo dons, os dons que Deus me deu, eu possa dispor, né, para todos, né? E como você mesmo falou, né, isso tem a ver, inclusive, com a questão da pobreza
Verdadeira pobreza evangélica. Evangélica, verdadeira pobreza evangélica. E aí, veja, na nossa perspectiva, esses homens e mulheres, eles estão sendo generosos. Na perspectiva deles, eles estão vivendo João, né? A primeira carta de João que diz, amemo-nos porque Deus nos amou primeiro. Então, na verdade, é tipo, eu estou devolvendo um amor que de Deus primeiro eu recebi, né? E aí, eu queria, já encaminhando aqui para o nosso final, trazer um poema, né? Um poema e uma passagem bíblica de Jesus em João e um poema de Santa Teresa que fala sobre isso, ó. Nada perturbe, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbes. A Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês as glórias do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessa, Deus não muda. Ama-o como merece. Bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus seu tesouro, nada lhe falta, porque só Deus basta. Nossa, isso é muito bonito, né? E essa passagem, com certeza, na época de Santa Teresa não lia a Bíblia, né? A Bíblia não era disponível lá, né? Assim. Mas com certeza ela ouvia as homilias na missa. E com certeza ela estava inspirada nesse Evangelho de João, capítulo 14, 1. Jesus diz assim, não se perturbe o seu coração. Perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tendes fé em mim também. É quase que um apelo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós. Nossa, é quase que um apelo, tipo assim, sabe, um amigo, um pai, um amigo olhando, tem fé em Deus. E que é isso, né? Acredite em mim, pô. Ele é o nosso amigo. Eu sou seu amigo, né? Eu sou seu irmão, cara. Sabe? E o Evangelho de João, ele diz isso, né? Aqui tá bem naquele momento lá do 13. Até pela experiência de João. Até pela experiência de João. Que ele diz, ó, já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Então é tipo isso mesmo. Pô, tem fé em Deus. Tem fé em mim também. 3 anos nós estamos juntos. Entende? Acredita, né? Acredita, né? Acredita. Vence esse medo. Supera esse desafio. E vamos, escuta o meu chamado. É aquela coisa, né? Quando a ansiedade do amanhã bater, né? Lembre-se, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Agora. Mas livrai-nos do mal. Amém. Né? Que nós possamos ter essa percepção, né? No dia de hoje, né? E nós que estamos aqui, né? Para nós é uma grande alegria poder compartilhar com vocês, né? Vocês que assistem possam compartilhar também com seus amigos, né? Se inscrever no canal, né? Para que outras pessoas também possam ouvir, e que vocês possam não ter medo e acreditar que Jesus é a nossa força, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso tudo. Um grande abraço para você e até o próximo episódio. Fique com Deus. Deus abençoe. Grande abraço.